O entrevistado de hoje do programa Pauta Livre é o nutricionista Carlos Eduardo. Nós vamos falar aqui de dieta equilibrada e exercícios físicos que preparam o folião para o carnaval. Dieta equilibrada e a prática regular de atividades físicas são fatores que preparam melhor o folião para o carnaval que se aproxima. Carlos Eduardo, fale um pouco aí do seu trabalho como nutricionista, a sua apresentação aqui no programa Pauta Livre. E em seguida a gente vai bater um papo aqui, o que o folião deve fazer e o que não deve fazer no período pré-carnaval e também no período já carnavalesco. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade, para a gente estar aqui conversando sobre vida saudável. Eu trabalho em Limoeiro há quase 2 anos, no ramo de nutrição, me formei pela Universidade de Fortaleza e trabalho aqui como consultor, fazendo consultas e vendendo suplementação, seja ela esportiva ou convencional. E muitas pessoas têm se beneficiado através da minha prática da alimentação saudável, de uma alimentação mais equilibrada, de uma vida mais reeducada, digamos assim, em relação a hábitos saudáveis, E é isso. E aqui a gente vai abordar um pouco mais sobre essa questão do folião, de como ele tem que ir para o carnaval e como ele tem que voltar também, porque o carnaval passa e a vida fica. Muito bem, Carlos Eduardo. Já entrando aqui no assunto carnaval ou pré-carnaval, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí qual é o cuidado que o folião deve ter já no início aí, no início pré-carnaval, ou seja, um dia antes ou 2 dias antes, porque as pessoas vão passar aí 4 dias de muita folia e vai gastar muita energia. O que deve fazer esse folião nesse período pré-carnaval em relação à alimentação? Bom, acima de tudo, uma coisa que atrapalha muito o folião para que ele possa curtir o carnaval aí de uma forma um pouco mais equilibrada é a conhecida e velha ressaca da gente, A ressaca, ela nada mais é do que o resultado de 3 fatores: desidratação severa, um exagero aí das funções metabólicas do fígado, Esse fígado ele está metabolizando muito mais álcool do que ele costumava. E além disso, o álcool, quando ele entra no fígado e é metabolizado, ele é convertido em aldeído, que é uma substância tóxica. E por conta dessa substância ser tóxica, ela sobrecarrega mais ainda as funções do fígado, E esse conjunto desses 3 fatores desencadeia na velha conhecida ressaca. Então o que a gente tem que primeiro evitar para que a ressaca ela não venha acontecer, ou que se vier acontecer não seja tão severa, é que o folião ele tem que estar muito bem hidratado, Ele tem que vir aí de uma semana boa, Nesse quesito de hidratação. E acima de tudo, manter aí uma moderação, no consumo de bebida alcoólica, porque se ele exagera, não tem jeito, esse fígado vai estar encharcado de substâncias tóxicas e vai desencadear de qualquer forma a ressaca. Então, 2 fatores principais, hidratação muito boa e o consumo moderado de álcool para que ele não chegue a esse ponto e antes de mais nada também uma alimentação muito equilibrada, que ele venha de uma semana aí com a dieta muito bem assistida, de uma reeducação alimentar muito bem feita para que ele não chegue a esse ponto. Já no período de carnaval propriamente dito, nos 4 dias aí de folia, o folião ele deve fazer realmente uma alimentação balanceada, frutas, verduras, isso até porque alimentos como couve, brócolis e a rúcula e também o agrião, estes vegetais atuam no processo de desintoxicação, auxiliando o funcionamento do fígado, como o senhor acabou de falar há poucos instantes. Realmente deve fazer essa alimentação balanceada com esse cuidado? Se possível for, é muito interessante que o folião faça uso sim de frutas, verduras e legumes de uma forma geral, principalmente esses que você falou, vegetais de verde forte, para que ele possa desintoxicar o fígado dele. Esses alimentos eles ajudam bastante nesse fator hepatoprotetor, um nome um pouco mais puxado para o jargão aí da área da saúde. Existe também um outro conjunto de alimentos que pode remediar essa questão do fígado estar, digamos assim, lesionado e intoxicado, que é
um chá que ele é combinado de dente de leão, cavalinha, hibisco, salsa parrilha. Esse chá ele também ajuda bastante nesse fator de desintoxicação do fígado. Ele é recomendado até para quem tem histórico de esteatose hepática, né, que é essa presença um pouco mais exagerada de gordura no fígado. Ele é muito recomendado para que a pessoa também elimine esse excesso de gordura. Tem até pacientes meus que já fizeram uso desse tipo de abordagem nutricional e se deram muito bem, né, tiveram resultados muito significativos. Teve um até que regrediu de estágio 3 de esteatose hepática para estágio 1 muito leve por conta do uso desse chá. Então, quer dizer, é muito bom você estar se remediando, né? Já que já está numa situação comprometedora do fígado, então se remedie para que ele volte, né, à sua função normal. Em relação ainda a esse período de carnaval, a alimentação, longos períodos aí de jejum pode ser um risco à saúde do folião? Com certeza, exatamente. O folião, ele fazer uso de bebida alcoólica não estando bem alimentado, a embriaguez vai chegar mais rápido, né? Porque o estoque de glicose dele vai ser bem limitado e então isso vai comprometer muito justamente essa questão aí, né, da moderação na bebida alcoólica, né? Assim, ele vai se comprometer muito, né, fazendo uso de bebida alcoólica sem estar muito bem alimentado. Isso é muito prejudicial para a saúde do folião. Nos fale aí um pouco quais os alimentos mais ricos em energia, já que o folião vai gastar muita energia nesses 4 dias. E aí, qual é a dica que o senhor dá? Assim, é muito importante que o folião ele faça uso de fontes de carboidrato durante o carnaval para que ele possa ficar aí abastecido, digamos assim, né, de um estoque de glicose e glicogênio para que ele possa beber sem que se preocupe muito com embriaguez, né, e tal, esse tipo de coisa e, lógico, com uma certa moderação para que ele não exagere bastante, né. Agora, falando aqui em relação algum tipo de, vamos dizer assim, de entorpecente, algum tipo de bebida um pouco mais forte, ou até mesmo conhecido loló, o que é que as pessoas devem ter cuidado em relação a algum tipo dessa, vamos dizer assim, realmente droga, né? Porque ela traz, claro, grandes malefícios à saúde do folião e o que deve fazer para desintoxicar, se é que isso é possível. A gente vem falando assim desde o começo, né, de moderação, consumir com moderação e tal. No caso do entorpecente, que é vulgarmente conhecido como loló, eu acho que não existe moderação quanto a ele, né, porque essa substância é extremamente agressiva ao organismo. Ele tem um potencial carcinogênico muito grande, ele acelera demais a probabilidade da pessoa que está fazendo uso dele de contrair um câncer, né, de desenvolver um câncer, porque ele tem uma probabilidade muito grande dele causar lesões, né, no organismo por onde ele passa, por exemplo, né? E um exemplo claro disso é, por exemplo, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão ele é extremamente agressivo. É um dos cânceres mais agressivos no quesito nutricional, né? Você vê claramente, eu já estagiei em um hospital de grande porte lá de Fortaleza, o Hospital de Messejana, que tinha um setor de pneumologia, né? E você via claramente que os pacientes eles perdiam peso com uma facilidade incrível. O câncer de pulmão ele é extremamente nocivo nesse quesito nutricional, né? A gente tinha uma dificuldade imensa de fazer com que os pacientes ganhassem peso e fossem se recuperando. Então, uma coisa que eu digo é que evite totalmente esse entorpecente conhecido como loló, porque não existe moderação nesse quesito. Ele é extremamente nocivo e é interessante que a pessoa evite mesmo. Ainda falando em relação a esse tema, bebida alcoólica. A população normalmente tem aí algumas, vamos dizer assim, popularmente mesmo, mágicas após ingerir bebida alcoólica e vem a velha ressaca. Existe algum alimento específico, até porque a população costuma, por exemplo, tomar um café forte, se é que isso é mito? Nos diga aí um pouco o que deve ser feito para que ele possa se recuperar o mais rápido possível, já que são 4 dias de folia e muitas vezes as pessoas vão com muita sede ao pote e no primeiro dia já bebem todas, né? Assim,
após você já estar com uma ressaca muito agressiva e tal, é interessante que a primeira coisa que você faça seja uma hidratação aí, né, o mais rápido possível, né? Existem frutas que tanto são fontes de carboidrato simples e também muito ricas em líquido, que por exemplo é a melancia, né? Um suco de melancia com água de coco, por exemplo, ela vai estar ali hidratando de uma forma muito rápida e ao mesmo tempo vai estar promovendo aí um aumento da glicose no seu organismo, né? Facilitando com que você reverta a situação da ressaca de uma forma mais rápida, digamos assim. Então fazer uso de frutas, né, assim, é muito interessante. O café, como você falou, que tem gente que gosta de tomar um café forte, é porque o café ele é uma substância extremamente antioxidante, né? Isso é fato. E ele ajuda a você, digamos assim, limpar o organismo, né, dessas diversas substâncias tóxicas que estão encharcando aí, né, o seu organismo. Justamente por isso que tem gente que consegue se dar bem com o uso dele. Além de ter a cafeína, que aumenta aí a disposição da pessoa, né, um nível baixo de cafeína. O café ele tem um nível baixo de cafeína. Mas de qualquer forma é muito satisfatório que a pessoa faça uso disso. Nós queremos aqui agradecer o Carlos Eduardo, nutricionista, pela disponibilidade de estar conosco no programa Pauta Livre, e eu gostaria de deixá-lo à vontade para que você possa se despedir do programa e talvez algo que não foi provocado, não foi falado ainda no programa, para que você possa fazer aí a sua despedida e deixar uma dica final para o folião do Carnaval 2018 que está se aproximando. Beleza, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Jaguar, né, conversando no programa Pauta Livre. É muito interessante que a gente possa estar abordando saúde, né, isso é um tema que sempre vai ser importante a gente estar trabalhando. E acima de mais nada a gente quer dizer que a saúde ela não aborda só os aspectos nutricionais, os aspectos, enfim, né? Esses aspectos que a gente chama um pouco mais objetivos, né? Mas também o aspecto psicológico, né? Não deixe de se divertir, não deixe de curtir o teu carnaval, porque saúde, além de tudo, é bem-estar psicossocial, né? Então, só vá com moderação, evite os exageros, evite as substâncias mais perigosas, evite os energéticos com bebida alcoólica, porque isso é extremamente nocivo também, principalmente para quem tem problema de coração, né? Às vezes tem gente que tem intolerância à taurina e à cafeína, então não é interessante você ficar fazendo uso de energético e bebida alcoólica. E é isso, e evitem os exageros e vão e voltem, porque o carnaval passa e a vida fica. Ou seja, curtam o carnaval com muita alegria, mas também com muito cuidado. Exatamente. Ok, obrigado, doutor Carlos. Obrigado. Muito obrigado pela Até a próxima, se Deus quiser. Sua entrevista cedida hoje ao programa Pauta Livre.